Hoje então nós vamos com mais uma indicação de livro natalino. Então, gente, antes de mais nada eu vou pedir para vocês, por favor, humildemente, se inscreverem no meu canal se você não for inscrito. Já deixa o seu like também. Gente, na verdade não é um livro, tá? Mas é uma novela de Natal. E essa novela ela tá disponível lá na Amazon, então ele é e-book, tá? E a novela é esta aqui, Um Menino Mau, não sei se tá dando pra ver. Ó, essa é a capa do conto, tá? Da novela. Mas eu vou deixar aí a capa coloridinha pra vocês. Então, gente, essa daqui é uma novela do Everaldo Rodrigues, então ele disponibilizou essa história só agora na época de Natal. Então depois de dezembro não vai mais ter essa novela disponível. Então corre lá, já baixa, porque tá bem baratinho, ele deixou um valor bem baixo. Então já adquire o seu, deixa guardadinho lá no Kindle, mesmo se você não for ler agora, porque como eu falei, vale só em dezembro. Em janeiro já não vai ter mais ele, tá? Porque é um conto feito pro Natal mesmo. Eu vou contar um pouquinho sobre a história dessa novela e aí depois eu vou falar um pouquinho das coisas que eu achei sobre ela. Um Menino Mau vai falar sobre um menino mau, claro, mas não é um menino mau, gente. Esse menino, ele é o demônio em forma de gente. Nós temos o Rafael, não sei se ele tem 10 anos, acho que ele tem 10 anos. Só que ele é uma criança, daquelas crianças pistola, entendeu? Só que daquelas crianças, gente, é daquelas crianças que você quer matar. Sabe, o Rafael é aquele tipo de gente que o melhor que você tem a fazer é levar num precipício, empurrar ele de lá e fingir que ele escorregou. Por que eu tô falando isso, gente? Porque o Rafael, ele é uma criança psicopata. Então, ele me lembrou muito também, sabe quem? O Rafael, gente, ele lembra muito a criança deste livro aqui. Não sei se vocês já leram. Menina Má. Se você já leu esse livro, você pode ter uma noção do que é o Rafael. E aí, então, a história começa girando em torno dele, do ponto de vista dele, né? Sobre as coisas da vida. Então ele vai falar um pouquinho sobre a família dele, sobre os pais dele, sobre as idas dele para a igreja todo domingo, eles têm missa, então ele fala um pouco sobre aquilo, ele nunca vê muito sentido naquilo, nas pessoas serem boas, na questão da bondade, etc. E a história se passa então na época do Natal. E o Rafael, ele tem um avô que ele é alemão, se não me engano. Ele mora um pouquinho distante ali de onde eles moram. Ele mora num lugar que parece como se fosse uma fazendinha, assim, sabe? Longe de tudo. A casa dele fica meio isolada mesmo. E a casa do avô do Rafael, ela é uma casa muito sinistra. Ela é uma casa que tem chaminé. Ela é toda assim meio antiga, sabe? É uma casa muito sinistra mesmo. E aí então, numa dessas visitas para casa do avô dele, os pais dele deixam ele alguns dias com ele, fim de semana e etc. E é aí que a gente vai notando que o Rafael, ele não é só uma criança que é problemática, ele é uma criança realmente psicopata, ele é uma criança maligna. Todas as coisas ruins que o Rafael faz no conto, não é questão de ser uma criança descobrindo a vida e morte, não é uma questão de uma criança curiosa. Então ele faz coisas ruins porque ele gosta da maldade, entendeu? Então é meio complicado assim falar sobre isso. A gente tá muito calor. Então o Rafael, ele vai fazer coisas terríveis, dentre elas, né? Ele começa a pegar ninhos de pássaro que ele acha ali ao redor da casa do vô dele. Então ele acha ninhos de pássaros com filhotinhos mesmo, e ele pega esses filhotinhos, joga no chão e começa a pisar neles, entendeu? E ele faz aquilo porque ele gosta. Só uma das coisas que ele faz para você ter uma noção de quem ele é, entendeu? E assim, gente, tem uma coisa que ele vai fazer com um gato que eu não posso falar porque seria muito spoiler, mas assim, puta que pariu, gente. O anticristo, esse menino. Ele é o anticristo. Tá, até então o que isso tudo tem a ver com o Natal? Numa dessas do Rafael, o avô dele vai ver uma dessas maldades que ele faz, entendeu? E o avô dele vai achar aquilo muito estranho. Como que uma criança dessa idade faz uma coisa terrível dessa? E aí o avô dele vai contar uma história pra assustar o Rafael, mas não é só isso. É uma história que ele realmente acredita. O avô dele acredita nisso. Ele vai contar a história então do Pencenic, eu acho que é assim que fala. Mas na realidade é o Krampus. Né? Se você não conhece a história do Krampus, ele é um demônio que ele vem junto com o Papai Noel na noite de Natal. E enquanto o Papai Noel ele dá presente para as crianças que foram boas, o Krampus ele rapta essas crianças que foram ruins durante o ano, né, que foram más, leva pro inferno para castigar, sei lá que diabo. Então o avô do Rafael, ele conta essa história pro Rafael para assustar ele. Só 10 anos, ele ainda é uma criança, então ele fica naquela, né, ai que besteira, né, até parece. Mas aí ele acaba pensando, mas será que é verdade? E a noite de Natal vai chegando, ele vai ficando mais preocupado.
E é aí que nós vamos ter o clímax da história, que eu não posso falar o que é. O que de terror desse livro, né, dessa novela, é uma substância assim que pra mim é só um detalhe. Tá? Toda aquela história do Krampus, né? O clímax também tem muito dessa questão do horror, mas eu acho que são só detalhes, porque o mais interessante é você acompanhar a criança mesmo, entendeu? Você vê que ela é uma criança realmente má. Eu falei, né? Não é porque ela é uma criança curiosa e tal. Não, ela é uma criança realmente má. E você comprova isso no final do livro. O final desse conto, gente, eu não gostei do final dele, vou ser sincero. Mas não é porque ele é mal escrito, mas é porque eu fiquei com muita raiva do que aconteceu no final. Então deixa eu explicar direitinho. Eu não achei o final do conto ruim, mas eu fiquei com muita raiva do final do conto e aí eu acabei não gostando. Muito ódio do que acontece no final. Mas é isso que fazem as boas histórias, gente. As boas histórias, elas são contadas, às vezes você não vai ficar feliz com o final. E às vezes você vai se sentir muito frustrado, mas se um conto ele consegue mexer com você desse jeito, então o cara fez um bom trabalho. Vocês não concordam? Eu acho que é impossível você chegar no final desse conto e não se morder de raiva. Entendeu? É impressionante. Então isso comprova o quanto a escrita do Everaldo ela é eficaz, entendeu? Ela te atinge, assim, ele atinge no alvo. E uma coisa muito importante desse final, apesar de eu não ter gostado, porque eu fiquei com muita raiva, é que é um final que não é clichê. Então o final desse conto pode ser tudo. Ele pode ser irritante, ele pode ser filha da puta, ele pode ser miserável, mas ele não é um final clichê. Então o livro, gente, ele tem um plot twist, ele tem no final, né, ele tem uma reviravolta que é muito assim... Parando pra pensar um pouquinho, se ele fizesse de outro jeito não ficaria tão bom. Então é um final assim, muito... Ai, meu Deus do céu, eu não posso falar. Eu fiquei com ódio, entendeu? Com ódio. Filha da puta, miserável desgraçado. Ai... Ponto forte dessa história inteira foi a descrição da casa do avô, do Rafael, né? Todo aquele lugar meio deserto, sabe? A descrição dentro e fora da casa foi uma coisa muito bem feita, que eu consegui visualizar bem as cenas, né? As cenas do próprio avô dele, que o avô dele é meio deficiente, então ele é um velho caindo aos pedaços. Então a descrição de tudo isso, pelo ponto de vista do Rafael, foi muito bem feita. Então ele é um conto que você consegue visualizar, você consegue embarcar na história e não só ler, entendeu? Como eu falei, conforme você vai lendo, você entra tanto na história que quando chega no final e acontece aquilo, né, aquela coisa maravilhosa que acontece, você fica morrendo de raiva. Porque você já está muito envolvido na história. Então é um conto assim muito bem escrito mesmo. Eu vou dar 5 vassourinhas para ele. É um conto que tem... Eu não vou dizer que tem defeitos, porque os defeitos foi por motivos pessoais, porque eu fiquei muito irritado com o final. Mas ele é um conto muito bem escrito. Ele é um conto que eu percebo bastante o amadurecimento da escrição, entendeu? O que eu não vi um pouquinho nos outros livros dele, nesse conto tem muito, entendeu? Então é uma coisa que a gente vai percebendo, né, com o decorrer das histórias que o autor vai escrever. Então, gente, uma super dica aí pra você ler no Natal. É uma novela, como eu falei, então dá pra você ler em 2 horinhas, você lê. Assim, boa sorte com esse final, tá? Saibam disso, o final ele é cruel, não vai perdoar. Eu vou deixar o link desse conto aí embaixo na descrição. O page do autor também vai estar aí embaixo. Aí embaixo você encontra os links para os meus livros. Tem em físico e em e-book também. Você encontra o meu Instagram, porque eu vou estar atualizando com algumas fotos das leituras atuais, etc. Então siga aí embaixo, gente. É só clicar aí no mostrar mais que você vai ter todos os links para acesso. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, deixar o seu like e comente o que vocês acharam do livro, sem spoilers, pelo amor de Deus. E então é isso. Beijo e até a próxima. É Natal e tá um calor do inferno desse. Puta que pariu.